Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Pedro, este é o Abre Chaves e hoje vamos falar dos arquivos .h, os headers. Bom, vamos lá. Estou aqui com um projeto limpo, projeto recém-iniciado, como sempre, e nós temos apenas uma main que manda uma mensagem, né? que imprime uma mensagem Hello World. Se nós executarmos o projeto, nós veremos exatamente esse comportamento. Como eu já mencionei em alguns outros vídeos, né, principalmente os vídeos de compiladores e também os vídeos de funções, muitas vezes nós temos alguns objetivos, né, que, por exemplo, é não repetir código. Quando estamos escrevendo, uma boa prática é não se você encontra algo que você vai utilizar várias vezes dentro do mesmo código, é importante que você não repita isso, não repita as mesmas linhas ou enfim, que você consiga encapsular essa ideia dentro de uma função. E aí, esse é o conceito principal de uma função. E aí tem um outro fator, raríssimas vezes você terá a oportunidade de trabalhar do zero em algum projeto. Se você entra numa empresa, se você entra num time, normalmente esse projeto já existe, alguém já escreveu alguma linha, ou você vai ter que lidar com códigos escritos por outras pessoas. Esse projeto pode estar em construção, então tem várias pessoas escrevendo, ou mesmo um time pequeno, mas ainda assim, normalmente você lida com código de outras pessoas. Você escreve o seu, então a ideia é que cada pessoa faça pequenas intervenções, correções, implementações específicas. E ainda mais se você entra num projeto maior, né, que tem, e aí são várias pessoas codificando, é um projeto gigantesco com vários arquivos. E aí surge uma ideia onde, como eu já mencionei também no vídeo de compilação, que é a ideia da definição e declaração. Isso é extremamente importante em C++, porque é o que permite o estágio de linking, e aí se você não viu o vídeo de linking, foi o último que eu fiz, dá uma olhadinha aqui, permite com que o linking faça a correlação entre os arquivos CPP, as unidades de tradução. Então pensa em todo esse caos, nessa complexidade, em projetos maiores e tal. Então se eventualmente eu queira escrever uma função onde eu vá imprimir uma mensagem igual a minha aqui, então eu deveria escrever uma função log, certo? Que receba, que tem um ponteiro char, e aí vamos falar de ponteiro logo, e que receba uma mensagem. Dentro dessa mensagem, eu vou imprimir essa mensagem. Beleza, esse é o papel do log. Então aqui agora na main, ao invés de eu repetir esse código, ou seja, isso aqui já está fazendo para mim, eu posso imprimir qualquer mensagem. Então o que eu vou fazer é chamar a função log e passar a função que eu quero. Vamos falar de abre chaves, certo? Beleza. E aí se eu executar esse código, deveria aparecer abre chaves. Beleza, fechado. É isso que nós queríamos. E aí, mais uma vez, né, como eu já tinha mencionado, aqui nós temos a definição. Quando nós temos a definição de uma função, não há necessidade de uma declaração. A declaração, muitas vezes, é no processo de linking, quando eu quero dizer para um arquivo, ok, use essa função e essa função está em outro local. E aí, mas eu posso também ter uma declaração dentro do mesmo arquivo. Isso não muda nada. O que o link vai fazer é, ok, isso já tem a declaração, a definição está logo embaixo, prossiga. E a declaração, ela é o que nós chamamos de assinatura da função. A assinatura da função é o tipo de retorno, o nome e os parâmetros que ela recebe. É isso. E ponto e vírgula. Encerra a sentença. A assinatura da função é a mesma coisa que a declaração. Ok. Então, pensa que agora eu vá levar isso para outro arquivo, porque pode ser algo compartilhado dentro de todo o projeto. Então, eu vou criar um novo arquivo aqui, que vai se chamar logcpp. Logcpp. E aí a minha ideia é que eu pegue o log, função log, e coloco dentro desse arquivo logcpp. Consequentemente, se eu estou usando o cout vem da biblioteca IOStream, então eu tenho que também levar o IOStream. Se eu quero agora chamar o abre chaves, eu simplesmente mantenho a minha declaração e chamo a função, porque o linker vai fazer esse processo. Então o linker vai lá, ok, abre chaves, está funcionando legal, certo? Então, agora,
Imagine ainda que eu tenho uma outra classe, né? Estamos desenvolvendo um game e aqui eu vou criar o player.cpp. Esse player ele vai ter uma função que vai se chamar getPlayerName. E eu quero exibir isso dentro do console. Então eu posso ter aqui por exemplo, uma variável que ele vai se chamar Gerald, certo? Lá do The Witcher. E aqui eu quero imprimir esse player name. Então o que eu vou fazer é chama a função log, passo o meu player name, certo? Ele vai reclamar porque eu também preciso declarar aqui. Só que pense que a função log ela pode chamar outras funções de outros locais e criar um emaranhado, uma hierarquia de funções. E aí, para resolver esse problema, para que eu consiga usar a função log de maneira absoluta, ou seja, eu não preciso me preocupar e trazer todas as declarações para dentro de cada arquivo. O que eu faço é reunir todas as declarações que eu preciso dentro de um único arquivo, que são os headers. Aqui no Visual Studio tem uma pasta lógica que chama Header Files. Eu poderia criar em qualquer lugar, mas eu vou criar aqui no header. Então aqui eu vou chamar de log.h, que os header files seguem as extensões .h. Beleza. Aqui tem o nosso Pragma 11. Eu vou removê-lo por enquanto, tá? Para depois explicar um outro conceito. E dentro do meu log.h, ou seja, normalmente o header ele recebe o mesmo nome do arquivo. Por quê? Porque você coloca todas as declarações necessárias para que esse arquivo funcione dentro do header. E aí vocês vão entender por quê. Então, o que eu quero fazer é, se o meu log tem a função log, o que eu vou fazer aqui é escrever a função log. Beleza, essa é a minha declaração. E agora, dentro dos outros arquivos, eu posso, ao invés de eu manter a declaração, eu posso simplesmente incluir o header. Assim como eu incluo o IOString, eu posso incluir o header. E aí, ok, eu tenho o meu log.h. Certo? Então, se vocês lembrarem, se vocês voltarem também no vídeo de include, vou colocar aqui o cardzinho, o include é um pré-processador que ele substitui a linha de código pelo conteúdo do que está dentro do que você está incluindo. Então, eu tenho aqui meu log.h, o include substitui nesse ponto do código o conteúdo do log.h. E aí, beleza. Então, ok. Eu tenho aqui meu player, eu também quero incluir o meu log aqui. Log.h. Certo? Então, meu player name tem também uso log, minha main também uso log, e eu quero escrever o get player name. Então, como eu disse, por alguma razão, né, eu quero também fazer chamar o meu get player name dentro da main. Get player name. Beleza. Se eu executar, eu deveria imprimir abre chaves e Gerald. Beleza? Aconteceu o que esperávamos. Mas aí, imagine que agora você tem uma outra variável, life points. E aí você tem 100 life points. Eu também quero exibir quantos pontos de vida eu tenho. Então eu vou chamar meu life points. E aqui as coisas começam a ficar um pouco complicadas. Por quê? Meu life points é uma variável do tipo inteiro. E o meu log não tem um tipo inteiro. Então eu preciso criar um log que receba um inteiro. E aqui dentro do meu cout eu vou imprimir o meu valor. Opa, aqui faltou um operador. Beleza. Então agora eu consigo imprimir o meu valor, certo? Se eu voltar lá no meu player, agora eu posso passar meu life point. Desculpa, claro que ele não entende, porque eu declarei apenas o log const char. Então, o que eu preciso fazer é declarar o int. Porque, caso contrário, o player não vai enxergar o log que recebe o inteiro. Ele só enxerga o log que recebe um ponteiro de char. Então, beleza, agora vai funcionar. Então, se eu executar, beleza, sem Geralt abre chaves. Perfeito. Então, veja que aqui eu começo a ficar mais complexo.
Então esse processo de criação de header também serve para outros arquivos. Então o que eu deveria fazer é tirar as declarações de onde eu estou utilizando e criar também um header para meu arquivo player. Então eu venho aqui, crio player.h, certo? Vou remover o pragma 11, depois eu vou explicar o porquê. As coisas podem ficar ainda um pouco mais complicadas. Imagine, existem algumas estruturas do C++ e várias outras linguagens de programação que elas precisam ter um nome único. Elas não podem se repetir, você não pode ter uma incidência delas no código mais de uma vez, porque o compilador não vai entender o que é o símbolo. Porque quando tem nomes duplicados, ele não consegue entender. Bom, você está usando dois nomes iguais, o que é o que? Então ele não sabe discernir. E aí, imagine que dentro o que é também muito comum, dentro do log.h, eu tenha uma class message. Nós não falamos sobre classes ainda, mas vamos falar no futuro. Então, imagine que agora eu tenho uma classe que chama mensagem. E aí eu entendo que lá no player.h, para que o player funcione, eu preciso ter o meu log.h, certo? Todas as funções do player são dependentes de log, então eu posso incluir o log.h. Por quê? Para que um funcione, eu preciso do outro, certo? Beleza. E por que isso? Porque pode ser que, imagine que eu não precise do log na minha main. Eu posso simplesmente importar o player. E já que o player depende de log, ele mesmo importa o log e resolve a minha vida. Nesse caso, como eu também utilizo o log, eu importo o log e importo o player. O que vai acontecer? Vamos tentar rodar o código. E aí acontece um problema de redefinição de classe, ou seja, eu escrevi a classe no primeiro momento e estou reescrevendo, mas como assim? Eu não escrevi no lugar nenhum. O que acontece é que o include, ele busca o conteúdo do player.h. O player.h busca o conteúdo do log.h. E depois eu também busco novamente o log.h. A questão é que pode ser que você esteja incluindo coisas que você nem imagina. Você nem faça ideia do que se trata. Para vocês terem uma ideia, quando chamamos a IOStream, esse arquivo ele é gigantesco. Ele tem várias definições, ele importa outras coisas, ele inclui a string, enfim, existe várias coisas que acontecem dentro de um import que muitas vezes você não está ciente do que está acontecendo. E aí por isso que é importante seguirmos algumas boas práticas, e uma delas é utilizar o pragma 11. Beleza. Isso resolve o nosso problema. Se eu executar, ok, o código funciona legal. Por quê? O que acontece é que o pragma 11 ele serve para, se ele já encontrou uma definição do log, ele não precisa definir as coisas novamente. É isso que o pragma 11 faz. Né? Ele permite que uma declaração apenas daquele header esteja presente dentro de cada unidade de tradução. Bom, acredito que seja isso sobre headers. Acho que ficou um vídeo um pouco longo, mas espero que tenha ficado claro. Se você curtiu, é aquilo, toda aquela historinha de curtida, comentário e tal. E tamo junto, beleza? Até a próxima.